Agora, o fruto do Espírito Santo exclui a violência contra os outros. Se formos atrás da fé das pessoas, é irresponsável. Por quê? Porque, de fato, colocamos as vidas dos adventistas do sétimo dia em perigo, e isso seria imprudente. Temos que lembrar que somos um movimento restauracionista e não uma raça violenta de crentes como terroristas de fato. Então o Sr. Ganoni Diop chama alguns adventistas do sétimo dia de violentos, terroristas. Por quê? Porque eles pregam as mensagens do Evangelho Eterno dos Três Anjos, porque pregam contra a Babilônia, eles pregam contra o papado, eles pregam contra os protestantes apóstatas, eles pregam contra as apostasias da Igreja Adventista do sétimo dia. E essas declarações do Sr. Diop foram apresentadas desde que ele se encontrou com o Papa Francisco há vários meses atrás. Esta apresentação é uma questão de vida ou morte. Vamos direto ao assunto. Em 9 de abril de 2024, os líderes da Conferência Geral da IASD realizaram sua reunião de primavera. Vários apresentadores. Simplesmente vou me concentrar na apresentação feita por Ganoni Diop, o diretor de Relações Públicas do PARL e Liberdade Religiosa. Qualquer pessoa que ouviu suas apresentações e realmente concordou com ele, ou você é ignorante ou faz parte do problema. Você está apoiando a apostasia do movimento adventista do remanescente de Deus. Vamos direto ao assunto. Clipe 1. Falarei de Ted Wilson em breve, porque ele aprova as heresias de Ganoni Diop e as apostasias. Clipe 1. Agora, a apresentação a seguir também tem como objetivo dissipar a desinformação e desencorajar a propagação da desinformação, acusando a CG de comprometer a mensagem adventista. A grande questão é, amigos, coloquei a caneta no papel hoje. Isso é tão surpreendente que não pode ser omitido nenhuma palavra. Quem está acusando os líderes da CG de comprometer a mensagem adventista? O Sr. Diop não disse. Então, não vou colocar palavras em sua boca. O que o líder da CG disse e fez que mereceu o protesto que está em andamento, se não houve protesto, então o Sr. Diop não teria feito esta apresentação. Você percebe que no mundo temos líderes governamentais muito semelhantes aos tiranos, que também estão usando plataformas de mídia social para silenciar e censurar o que eles chamam de desinformação? Quais medidas o Sr. Diop tomou para dissipar a desinformação? Ele vai relatar os fiéis adventistas aos governadores? Ele vai nos denunciar aos gigantes? Qual o contexto que ele tem? O que está realmente em jogo é a credibilidade da Igreja Adventista do sétimo dia no espaço público. Essas são perguntas que precisamos fazer. Como o Sr. Diop planeja preservar o nome da IASD no espaço público? Até onde ele irá para fazer isso? O que ele não faria para realizar essa tarefa? Deixe-me ser sincero, a história será repetida. Em João capítulo 11, versículo 47 ao versículo 53, os líderes judeus, e lembrem-se que era a organização de Deus, a igreja judaica. Os líderes judeus realmente mataram a Cristo. Vocês sabem por quê? Para preservar o seu nome no espaço público. A história será repetida. A Bíblia diz, se o deixarmos assim sozinho, Jesus, todos os homens acreditarão nele, e os romanos virão e tirarão nosso lugar e nossa nação. Devemos preservar nosso nome no espaço público. Então, daquele dia em diante, eles se reuniram para matar a Jesus. Eu quero que todos saibam disto. Parece-me que esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa será um dos ramos, se não o ramo principal, o departamento principal da Igreja Adventista do sétimo dia, que se unirá ao Estado para perseguir os pregadores e pessoas fiéis da Igreja Adventista do sétimo dia, a fim de preservar seu nome no espaço público, a fim de silenciar as pessoas que estão protestando contra a Babilônia e protestando contra as apostasias públicas da IASD. Cuidado com esse departamento PARL.
Se este trabalho diligente e proativo de assuntos públicos e liberdade religiosa não nos beneficiaríamos de fato de vários de nossos locais de culto em muitos países, se os adventistas do sétimo dia forem vistos como caluniadores, hostis, acusadores de outros e destacadores do que há de errado com os outros, em vez de se concentrarem no que é certo para nós, então as pessoas nos retribuirão, rejeitando intencionalmente qualquer pedido nosso. Qualquer pedido nosso. Voltarei a este assunto com cuidado. Quando eles disseram em João 11, os líderes judeus, se não nos livrarmos de Cristo, do que eles queriam se livrar? A voz da verdade, a voz do reavivamento, arrependimento e reforma, a voz do protesto solene. Então os romanos virão e tirarão nosso lugar em nossa nação. Em outras palavras, eles queriam um lugar no mundo. Eles queriam um assento na mesa do mundo. Eles queriam ser aceitos. Então deve ter havido um departamento na organização do Sinédrio Judaico, que estava preocupada com relações públicas. Estou sendo claro aqui? E Jesus, eles viram como um obstáculo para que deveriam se livrar dele. A história deve ser repetida. Se este trabalho diligente e proativo de assuntos públicos e liberdade religiosa não nos beneficiaríamos de fato de vários de nossos locais de culto em muitos países, se os adventistas do sétimo dia forem vistos como caluniadores, hostis, acusadores de outros e destacadores do que há de errado com os outros, em vez de se concentrarem no que é certo para nós, então as pessoas nos retribuirão, rejeitando intencionalmente qualquer pedido nosso. Porque ele cita, entre aspas, nos veem como hostis e acusadores. Deixem-me ser claro. Se eles nos veem dessa maneira, é porque estamos vivendo e pregando as mensagens dos três anjos. Não deveríamos ficar em silêncio para obter favores do mundo. Não fiquem em silêncio para que eles atendam ao nosso pedido. Sr. Diop, o remanescente fiel adventista do sétimo dia não pode ser comprado, não pode ser vendidos. Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é a falta de homens. Homens que não sejam comprados ou vendidos. Homens que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Homens que permanecerão pelo que é certo mesmo que os céus caiam. Ele disse, se os adventistas do sétimo dia forem vistos como acusadores e hostis. Queridos amigos, deixem-me ser claro. Há momentos na Bíblia em que os fiéis pregadores de Deus foram vistos dessa forma. Anotando essas duas escrituras. Número 1. 1 Reis, capítulo 22 e versículo 8. Como Micaías, o profeta, foi visto pelo apóstata Acabe, que queria estar na cama com Jezabel e perseguir o povo de Deus. E ele disse a Josafá, Micaías, por quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Por quê? Porque ele não profetiza o bem a meu respeito. Ele apenas profetiza o mal contra mim. Se o mundo nos vê como fiel povo adventista do sétimo dia, como acusadores hostis, estamos em boa companhia. Segunda Escritura. E quanto a João Batista? Em Lucas capítulo 7, versículo 33, João Batista foi chamado de possuído por um demônio. Estamos em boa companhia. E João Batista não estava ligado ao conselho do Sinédrio, a organização judaica daquele tempo. No primeiro advento, chamaríamos isso hoje a organização da Conferência Geral. Não são minhas palavras, isso é o que a Bíblia e os escritos de Ellen White dizem. O que a PARL fará aos fiéis pregadores adventistas do sétimo dia, que continuam a protestar contra suas apostasias e aparentemente impedi-los de receber favores do mundo, impedi-los de receberem seu pedido atendido. O que eles farão? O que eles fizeram com João Batista? O que eles fizeram com os discípulos e os apóstolos? O que eles fizeram com Cristo? Por causa do nosso sistema representativo e de votação, outra organização não pode decidir por nós. Impossível. Esta liberdade está, portanto, protegida. Não há necessidade de se preocupar. Nós, líderes adventistas do sétimo dia, que nos misturamos com este grupo, a Conferência dos Secretários-Gerais das Comunhões Mundiais Cristãs desde 1957, compartilhamos nossos notáveis portfólios de serviços, então, para que eles saibam que somos ativos para a sociedade.
Amigos, essas declarações e os movimentos de Ganon Diop são inimigos do verdadeiro adventismo do sétimo dia, a verdade bíblica, a verdadeira liberdade religiosa. Perguntem, vocês percebem, amigos? Temos que interrogar o Sr. Diop e aqueles que o apoiam, porque os líderes adventistas do sétimo dia têm que se misturar com o relatório e compartilhar seu portfólio com um grupo de aliança ecumênica desde 1957, porque ele disse que outra organização não pode decidir por nós, então não precisem se preocupar, como se ele não estivesse dizendo nada para ver e seguir em seu negócio, porque nós temos que compartilhar nosso portfólio com eles. Próxima pergunta. Quando que o órgão da IASD votou a favor do PARL para aderir a uma aliança climática e compartilhar nossa visão com esta organização? Quando foi realizada uma votação? Quem votou a favor disso? Mesmo que tenha havido uma votação para aderir a uma aliança ecumênica para dizer vamos fazer a obra de Deus, o que a Bíblia nos diz? No livro de Esdras, capítulo 4, olhem para isso, versículo 1 ao versículo 3. Você tinha 3 apóstatas. Eles vieram aos construtores de Deus e disseram, nós adoramos o mesmo Deus, deixe-nos ajudar a vocês a construírem, para fazer a obra de Deus na comunidade. Mas o que o profeta de Deus disse? Vocês não têm nada a ver com esta construção. E com esta afirmação, olhem para o Divino Comentário, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 282, parágrafo 1 e parágrafo 2. Pergunto, por que estamos compartilhando nosso portfólio? Escutem-me. As políticas, os planos da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão sendo compartilhados com homens da Babilônia, e as pessoas ouviram as 2 apresentações de Ganon Diop. Uma foi em vídeo, que é o que vocês acabaram de ver agora, e o segundo veio depois que ele esteve pessoalmente, e eles assinaram com a cabeça. Nós concordamos. Sim. Aplaudimos suas declarações e seu movimento. Amigos, vamos voltar para a Bíblia. Houve uma pessoa na Bíblia que compartilhou sua visão, seus segredos, seu portfólio, sua força com os pagãos? Quem era este agora? Sansão. Ele era Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 6, versículo 16 ao versículo 20. Ele compartilhou o segredo de sua força com Dalila, uma mulher que representa uma igreja pagã. E quem estava por trás de Dalila? Os filisteus que adoravam Dagão. Dagão, adoração ao sol. Dagão, a cabeça foi cortada. Dagão, o dia dele se foi. As suas mãos foram cortadas. A marca na testa, a marca na mão, o papado, a Babilônia. O que aconteceu com Sansão? É isso. Não só Ganon Diop teve essa retórica, mas observem quem é este. John Paulson, um ex-presidente da organização adventista. Ele escreveu, que é citado como ele escreveu na revista Adventista em 2002. Ele escreveu afirmando a William Johnson, que era outro apóstata naquela época. Ele diz, vocês podem ler tudo isso depois. Ele diz, nós fazemos parte de alianças ecumênicas. Aqui está o porquê. A citação de John Paulson, incluindo a Igreja Católica Romana, que está seriamente tomando nota de quem somos e perguntando, o que faz da Igreja Adventista do Sétimo Dia uma comunidade tão crescente? Portanto, já que eles estão dizendo, presidente Paulson, eles estão dizendo, venha falar conosco. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, John Paulson. Estamos dispostos a conversar com você. Nós devemos estar dispostos a compartilhar com eles, compartilhar com a Igreja Católica Romana nossa visão e nossa missão. E quantos participaram daquela reunião de primavera há alguns dias atrás? Quantos na sessão de comentários dizem, o senhor Ganon Diop é um homem de Deus? Os líderes da CG são homens de Deus, a voz de Deus. De quem vocês estão falando? Não o Deus da Bíblia e o Espírito de profecia. Neemias capítulo 6, versículo 1 e versículo 3. Neemias, quando os 3 apóstatas, sim, o dragão, a besta e o falso profeta, que comprime a Babilônia nos últimos dias, disse, venha Neemias, vamos nos encontrar em alguma vila, queremos conversar com você, Neemias. E eu mandei uma mensagem para eles.
Disse Neemias, afirmando que estava fazendo um grande trabalho. Então, não posso descer para falar com vocês. Porque a obra de Deus deveria parar para falar com vocês? Meus amigos, deixem-me dizer uma coisa. Babilônia, o papado, os jesuítas já sabem quem somos. O diabo já sabe quem nós somos. E o papado e os jesuítas são os principais mensageiros humanos de Satanás. Deixe isso ficar bem claro, certo? Então, a pergunta é, qual foi a ameaça em 1957 que causou aos líderes da IASD para que digam que compartilhemos nosso portfólio com a organização ecumênica e os líderes da Babilônia? Qual foi a ameaça? Ganoni Diop não disse neste vídeo, mas eu digo a vocês, os evangélicos na década de 1950 trabalharam na Igreja Adventista do Sétimo Dia como um culto. Lemos sobre esses homens, Martin e Barnhouse. Procurem, está em nossa história. Então a pergunta, que verdade os líderes adventistas renunciaram para fazer parte dessa aliança ecumênica? É isso, que verdades? Vocês percebem, amigos? Eu quero mostrar um ponto para vocês. Estes dois livros, Cartas para as Igrejas, deste lado aqui, Cartas para as Igrejas. E este livro aqui, chamado Questões sobre Doutrinas, da editora da IASD, da Casa Publicadora. De onde veio isto? Da Universidade de Andrews, meus amigos. E que verdade a IASD renunciou? Eles renunciaram à mensagem do santuário. Eles renunciaram 22 de outubro de 1844. Eles renunciaram ao processo de 2 etapas da expiação e disseram que a expiação foi terminada e completada na cruz, o que não é bíblico. Eles renunciaram à verdadeira natureza de Jesus Cristo, afirmando que ele não veio com a natureza humana de Adão após a queda. Meus amigos, isto se conecta com a vitória sobre o pecado. Eles rebaixaram os escritos de Ellen White. Então a questão agora é a seguinte. A pergunta é, quem está realmente espalhando a desinformação? Toda a desinformação? Agora, a seguinte apresentação também tem como objetivo dissipar a desinformação e desencorajar a propagação da desinformação, acusando a CG de comprometer a mensagem adventista. Vocês veem? É tudo uma questão de ter o nome da IASD tendo credibilidade no espaço público. Está claro agora? Sr. Diop e os líderes da CG e todos os seus aliados são culpados de traição. Eles são culpados de traição. Eles renunciaram à fé. Então a acusação e firme reclamação de que eles diluíram, menosprezaram as doutrinas da fé adventista é um fato. Não uma opinião. Está bem aqui. É um fato, na verdade. Não é uma opinião. Observem como isso se aplica à crise de saúde, à pandemia. Vocês se lembram qual é o problema aqui? A Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria ter um nome confiável junto ao público. Vejam isso. Desde 1957, compartilhamos nossos notáveis portfólios de serviços para que eles saibam que somos ativos para a sociedade, bênçãos para nossas comunidades através do envolvimento concreto, por exemplo, na saúde, incluindo clínicas de saúde. Então, a fim de provar à Babilônia e às igrejas do protestantismo apóstata e ao mundo que a Igreja Adventista não é uma seita, que é um trunfo para a sociedade, o departamento PARL, os líderes da Conferência Geral, promoveram o mandato da pestilência 19 e aplicaram mal os escritos de Ellen White para forçar os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia a receberem a inoculação da pestilência 19. Este é Ganoni Diop. Escutem com atenção. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Departamento de Saúde... Porque lembrem-se, já que há uma crise no mundo, Babilônia diz, vamos trazer as igrejas a bordo, e os adventistas estão dizendo que devemos provar a eles. Sim, que estamos com eles. Nós não somos uma seita. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Departamento de Saúde e o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa apoiaram e deixaram claro que a crise de saúde da pandemia da pestilência 19 é uma questão de saúde pública e não de liberdade religiosa. Apesar desta posição clara e do incentivo para se inocular, algumas igrejas ou membros insistiram por vários meios que a igreja deveria mudar sua posição.
Algumas cartas de solicitação de isenção, embora sejam sensíveis, é claro, à situação e dificuldades daqueles que optam por não ser picados, a Igreja optou por não emitir cartas de isenção, com base na prudência de não interferir no domínio da autoridade do Estado. A Igreja só pode promover realmente o que vota oficialmente. Então, amigos, Ganoli Diop não é o único problema, o único traidor, não. São os líderes da CG também. Eles estão implicados. Vamos ficar do lado do Estado, mas não dos membros. E ainda assim eles dizem que não nos importamos se você perder seu emprego e seus negócios, mas certifique-se de trazer o dízimo e as ofertas. Agora, a convicção pessoal não é responsabilidade corporativa, mas responsabilidade corporativa na forma de uma posição oficial da Igreja, como para, por exemplo, o direito absoluto de observar o sábado, de não trabalhar no sábado e não fazer exames ou de ir à escola no sábado, é apoiado pelo direito internacional e pode beneficiar de adaptações e isenções. Este não é o caso da escolha de não ser picado. Nenhuma lei internacional foi promulgada contra as picadas. Se você pegar essas declarações e aplicá-las à conclusão lógica, você deduzirá o seguinte: quando a marca da besta se tornar nacional e internacional, o que eles dirão? Nenhuma carta de isenção para a observância do sábado, porque não é uma lei nacional para guardar o domingo, é uma lei internacional para guardar o domingo. E as pessoas assistem a esses vídeos e dizem: nós concordamos com o Sr. Diop, nós concordamos com Ted Wilson. Apostasia, apostasia, a apostasia está fixada nas portas da igreja. E novamente, não podemos usar a Bíblia como arma. Agora, deixe-me ir aqui para dizer isso. Tudo isso significa que nem no terreno médico ou seguro, no terreno de segurança, nem no terreno bíblico as objeções às picadas podem ser justificadas. Os médicos estão qualificados para identificar os casos em que... É o suficiente. Você não pode usar a Bíblia. Agora, aquelas palavras e as mesmas ações vêm na verdade do Papa, que também promoveu a feitiçaria. Graças a Deus pelo trabalho de muitos. Hoje temos picadas para nos proteger da pestilência 19. Isto nos traz esperança para acabar com a pandemia. Mas somente se está disponível para todos e se colaborarmos uns com os outros. Se colaborarmos. E aqui está Ted Wilson, o presidente da Conferência Geral, e o Instituto de Pesquisa Bíblica Loma Linda. Aqui está, meus amigos, interpretando mal, aplicando mal os escritos da irmã White. Isso é ser falso. Isso é uma palavra muito inofensiva. Eles são mentirosos, enganadores. E na recente sessão da Conferência Geral, Ted Wilson se levantou e disse: não vamos trazer o mandato da questão da pestilência 19 para a inoculação, o elixir para nós. Não quero discutir. Mas quero insistir fortemente e tenho o consentimento e a concordância do meu colega oficial Ayrton Keller, meu outro colega oficial, Paulo Douglas, que estamos unidos em pedir a este órgão que não coloque esta questão na agenda. É o suficiente, vamos voltar para isso, escutem. Tudo isso fazemos de novo, sem compromisso. Deixe-me ser redundante aqui. Tudo isso fazemos sem comprometer nossa identidade e compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Parece tão bom, mas a verdadeira questão é: o que o Evangelho revela a nossa identidade? É Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12, as mensagens dos 3 anjos, e Daniel capítulo 8 e versículo 4, 22 de outubro de 1844, o juízo investigativo, e Apocalipse 12, versículo 17, a guarda dos mandamentos de Deus e o espírito de profecia, o testemunho de Jesus Cristo. Porém, o santuário, o sábado, o processo de expiação em 2 etapas, 22 de outubro de 1844, a verdadeira natureza de Cristo como um homem foi denunciado de 1955 a 1957. Eles imprimiram o livro sobre questões e doutrinas da IASD. Então, como chamamos isso? É uma nova organização. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Olhem para essa afirmação aqui.
Que verdade faz parte de um adventista do sétimo dia? O primeiro, o segundo e agora a terceira mensagem angélica. Essas verdades nos tornam adventistas do sétimo dia. O segundo anjo diz que Babilônia caiu. Sai dela, povo meu. Sair para fora? Mas qual é o problema de Ganon Diop? Qual é o problema dos líderes da CG? E o que estão fazendo? Vocês estão indo para a Babilônia, que é o capítulo 18 de Apocalipse, versículo 2, versículo 4. E também anotem, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 18. Que irmandade tem a luz com as trevas? Que concórdia tem Cristo com Belial? Que associação tem o povo de Deus com homens da Babilônia? Aqueles que acreditam como os infiéis. O próximo parágrafo diz que se você não prestar atenção à primeira mensagem, você iniciou uma nova organização. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Deixe-me esclarecer algo. Esses apóstatas querem que você acredite que aqueles que não fazem parte da organização da conferência, eles começaram uma nova organização. A verdadeira questão é, se esses grupos se baseiam na Bíblia e no espírito de profecia, se sim, eles não são uma nova organização apóstata moderna. Enquanto aqueles que afirmam estar na organização se afastaram da verdade, eles sim têm uma nova organização, a organização apóstata moderna. Agora, o fruto do Espírito Santo exclui a violência contra os outros. Se formos atrás da fé das pessoas, é irresponsável. Por quê? Porque de fato colocamos as vidas dos adventistas do sétimo dia em perigo, e isso seria imprudente. Eu não estou surpreso. Não acreditei tão cedo que veríamos um tempo em que os fiéis adventistas do sétimo dia seriam trabalhadores vilões, seriam rotulados como cristãos violentos. Vamos ser claros, vamos citar o Sr. Diop corretamente, porque quando você me citar, me cite diretamente. Não me cite errado. Isso é mentira. E você não deve prestar falso testemunho. O Sr. Diop acabou de dizer, citação, se você for atrás da fé das pessoas, você é violento. O Sr. Diop não disse, citação, se você for atrás das pessoas, você é violento. Não. Se você for atrás da fé das pessoas, você é violento. Talvez você tenha perdido. Agora, o fruto do Espírito Santo exclui a violência contra os outros. Se formos atrás da fé das pessoas, é irresponsável. Então, baseado no Sr. Diop, na verdade ele está dizendo, então se você levar em consideração as declarações dele, você chega à seguinte conclusão lógica. As mensagens dos três anjos devem ser vistas como violentas, porque condena a falsa adoração e a falsa religião. A Bíblia condena a falsa adoração e a falsa religião. O espírito de profecia condena a falsa adoração e a falsa religião. Então podemos concluir logicamente que a Bíblia e o espírito de profecia são todos violentos. Vocês sabem quem teve a mesma retórica? O Papa Francisco. Pássaros da mesma pena voam juntos. Mostre-me com quem andas e eu te direi quem você é. E aqui está o Papa Francisco. Escutem o que ele diz. Aqui está, amigos. Ele diz em várias religiões você tem a palavra fundamentalistas. Agora ele diz, um grupo fundamentalista, mesmo que não mate ninguém, mesmo que não atinja ninguém, é violento. E a estrutura mental do fundamentalismo é a violência em nome de Deus. Amados, chegamos a um tempo em que os fundamentos, no livro Educação, página 289, está sendo cumprida por Ganon Diop e Ted Wilson, e diz... Quando alcançarmos um padrão que o Senhor deseja que alcancemos, os mundanos considerarão os adventistas do sétimo dia como estranhos, singulares, extremistas e rigorosos. Extremistas significa fundamentalistas ou terroristas. Vocês conhecem este parágrafo. As palavras entre colchetes são minhas palavras, para dar ênfase, que estão lá há anos. Eu coloquei isso aí, e eu não sabia que seria tão cedo, que eu ouviria um líder da CG que os fiéis adventistas do sétimo dia são terroristas. Eu não sabia que seria tão cedo. Escutem isso de Ganon Diop. Temos que lembrar que somos um movimento restauracionista, não uma raça sectária e violenta de crentes, perto de um terrorista de fato.
misericórdia. Ele nos chamou de terroristas secretos, na verdade. Deixem-me dizer uma coisa, que quero ser muito sincero. Se eu sou rotulado assim por viver e ensinar as 3 mensagens angélicas, estou em boa companhia. Save to Serve International. Você também está em boa companhia. Vocês sabem do que eles rotularam Cristo? Em Lucas 23, versículo 1 e versículo 2, eles disseram que Jesus estava pervertendo a nação. De que o chamaríamos hoje? Terrorista, extremista, insurrecional. Estamos juntos, meus amigos? Certo. E o que eles disseram para fazer com que Cristo fosse crucificado? Esse homem disse que destruiria o templo em 3 dias. Vocês entendem meu ponto agora? Então, de que chamariam hoje? Se as pessoas estivessem planejando destruir um prédio público do governo ou da igreja. Você entende o que eu quero dizer? Estamos em boa companhia, embora Cristo não fosse um extremista nem um terrorista. Atos 24, versículo número 5, que eles rotularam até mesmo Paulo da mesma coisa. E nos disseram, escutem Ganoli Diop, você é violento, você é terrorista, foi o que ele disse. E as pessoas no bate-papo disseram que o senhor Ganoli Diop é um homem de Deus. Ted Wilson sentou-se lá e ouviu e assistiu a este vídeo da apresentação, depois que Diop subiu ao pódio e falou, e nenhuma mão foi levantada em descida. O que você quer dizer com essas pessoas que são violentas e terroristas? Explique-se. Todos eles sentaram lá e deram uma série de aplausos. Amém. Próximo item da agenda. Traição. E somos informados em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 281. Se Deus abomina um pecado acima de outro, do qual o seu povo é culpado, é não fazer nada no caso de uma emergência. Indiferença e a neutralidade em uma crise religiosa são considerados por Deus como um crime grave e equivalem ao pior tipo de hostilidade contra Deus. E aos que dizem que concordam com essas afirmações, você é parte do problema, que Deus irá movê-lo para fora do caminho. Então não devemos ter nada a ver com os caminhos do mal, com a violência, com acusar outras pessoas, mas sim somos testemunhas, nem mesmo os advogados de Deus, testemunhas que compartilham as boas novas. Jesus disse em Mateus 10, 34 em diante, não pensem que vim trazer a paz, mas o quê? A espada. Se vocês acusam a fé de outras pessoas, vocês são violentos. Meus amigos, aqui está a minha segunda estrela. O mesmo tema do Papa Francisco, vejam isso. Temos muito mais a temer os de dentro do que os de fora. Esses homens são um cavalo de Troia. O Papa Francisco, aí está, amigos. Se você falar contra a minha igreja, se você acusar a fé de alguém, você é violento. Aqui está o Papa, e você merece socos de perseguições. Aqui está o Papa Francisco, vejam o que ele disse, escutem as palavras, se ele não fala a língua dele. Você tem a obrigação de falar abertamente. Nós temos esta liberdade, mas sem causar ofensas, porque não se pode reagir violentamente. Mas se o Dr. Gaspari aqui, o meu grande amigo, me disser uma palavra contra minha mãe, um soco o espera. Mas é normal, é normal. Sim, você receberá. Não se pode provocar. Não se pode insultar a fé de outras pessoas. Vejam isso. Se você provocar, se você falar a verdade sobre a fé de alguém, o Papa diz que você receberá o soco da perseguição. Vejam isso agora novamente. Tudo isso se conecta. Agora faz sentido porque Ted Wilson disse à Igreja Mundial que vamos imprimir e publicar e distribuir o livro O Grande Conflito. E ainda assim deu o livro A Grande Esperança. Um engano de 6x9. Aí está, agora faz sentido. O que tem sido omitido no livro A Grande Esperança, certo? Vou lhes dar uma longa lista, algumas delas. As palavras de Apocalipse 14 são mencionadas 37 vezes no livro completo O Grande Conflito. Quando digo que O Grande Conflito é um livro completo, na Grande Esperança, apenas 16 vezes. O capítulo 13 de Apocalipse, 19 vezes no livro O Grande Conflito, mas apenas uma vez no livro A Grande Esperança.
sobre Apocalipse 13. A palavra vinho é mencionada 15 vezes no livro O Grande Conflito, uma vez no livro A Grande Esperança. Babilônia é mencionada 27 vezes no livro O Grande Conflito, 3 vezes apenas na Grande Esperança. Católico é mencionado 45 vezes no livro O Grande Conflito, 2 vezes apenas em Grande Esperança. A palavra papista, papistas, são combinadas 53 vezes no livro O Grande Conflito, na Grande Esperança, 2 vezes apenas. A palavra santuário é mencionada 85 vezes no livro O Grande Conflito, e no livro A Grande Esperança, 1 vez. E nós não falamos espanhol, 1 vez, e nós deixamos com Carlos e César, falantes de espanhol. O número 2300 é mencionado 23 vezes no livro O Grande Conflito, e no livro A Grande Esperança, nenhuma vez. Nenhuma vez no livro A Grande Esperança que você encontra o número 2300. Faz sentido agora o que aconteceu em 1955 a 1957. Renuncie aos pilares da nossa fé para ser aceito pela Babilônia, para que eles não nos rotulem de seita. O número 1844 é mencionado 35 vezes no livro O Grande Conflito. No livro A Grande Esperança, nenhuma vez. 1844. Isso faz sentido o que aconteceu agora. Vocês percebem agora? Traição no alto. Deste lado aqui, traição nos lugares altos. Este é o prego no caixão, e as pessoas estão aplaudindo isso. Sim, escutem, a palavra papa e papado são mencionados 132 vezes no livro O Grande Conflito. E, meus amigos, no livro A Grande Esperança, papa e papado não podem ser encontrados no livro A Grande Esperança. A irmã White teve uma visão. Em sonho, ela viu uma procissão católica. Em um sonho, uma procissão católica, sim. E eles vieram até a casa dela e disseram que esta casa está prescrita. Os bens devem ser confiscados. Por quê? Porque eles falaram contra a nossa ordem sagrada. Uma casa poderia ser literalmente destruída. Você não vai dormir. Uma casa também pode representar uma igreja. Esta igreja está prescrita. Os bens, os livros, as doutrinas devem ser confiscadas e silenciadas e censuradas. Por quê? Porque eles falaram contra a nossa ordem sagrada. Observem isso. E desde que o protesto avançou contra o livro A Grande Esperança, de repente, Ted Wilson e outros líderes da CG estão agora dizendo: vamos promover agora o livro O Grande Conflito. Depois que eles foram pegos com a mão no pote de biscoitos, eles foram pegos em flagrante. Suas impressões digitais na cena do crime é um crime contra Deus. A irmã White descreve: terror me veio em sonho e eu corri pela casa. Se ao menos pudesse entender o que está acontecendo, e eles apenas me contassem o que eu disse ou o que eu fiz. Uma ordem católica. Vamos continuar. Eu chorei e orei muito, enquanto vi que os bens estavam sendo confiscados. São livros que a irmã White tinha e que falam contra a ordem católica. Por causa de qual livro Satanás tentou matar a irmã White e impedi-la de escrever o livro completo? O Grande Conflito. Esse é o prego em um lugar certo. É isso. Os bens devem ser confiscados. Vamos voltar para Diop. De fato, o que na verdade acontece no tribunal, em uma corte, Em uma contagem de todas as religiões por aí, qual o Sr. Diop usa como exemplo? Ele diz: não seja anticatólico, assistam isso. de fato, o que acontece num tribunal ou numa corte de um país, o encarceramento de um presidente sindical e de um tesoureiro foi uma retaliação retórica anticatólica agressiva naquele país por parte dos adventistas do sétimo dia. Um juiz decidiu reagir contra os líderes adventistas. Por causa do quê? Não seja anticatólico. Agora, amigos, vou fazer uma pergunta a vocês. Que crime os líderes da Igreja Adventista cometeram que os levou a serem colocados na prisão? O Sr. Diop não compartilhou, então não vou colocar palavras em sua boca. Minha pergunta: pelo que eles foram presos? Pela verdade? Bem, se assim for,
Eles deveriam ser encorajados, porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13 diz, observem, todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, e Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz, não temas nenhuma dessas coisas que você sofrerá, por quê? O diabo e seus agentes humanos lançarão alguns de vocês na prisão por causa da fé, mas sejam fiéis até a morte, e Jesus lhes dará a coroa da vida. Observem agora. O senhor Diop, naquela apresentação, disse que protestou contra o juiz e o país? Não, ele não fez. O que o senhor Diop disse? Foi dito que os adventistas devem silenciar o protesto e não serem anticatólicos contra suas doutrinas, não preguem a verdade. Agora, em alguns países entendemos o que está acontecendo, mas a regra em um país nunca deve ser usada como modelo para todos os países, por um lado, por outro lado. Escutem-me com atenção. Escutem com atenção. Deixem isso penetrar profundamente em seus ouvidos, em sua alma. A perseguição chegará aos países protestantes, como a América, assim como chegou às nações católicas. Então, devemos ficar em silêncio? Devemos ter medo? Observem isso. Senhor Diop viajou até este país para defender os líderes adventistas do sétimo dia que foram presos por motivos de liberdade religiosa. PARL, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Sim, mas o Sr. Diop se recusou a defender os membros da Igreja Adventista a serem perseguidos por se recusarem a levar as picadas da pestilência 19 em razão da liberdade religiosa. Isso é hipocrisia, apostasia, apostasia, apostasia. Grite bem alto. Eu não tenho medo. Isaías 58:1. Levante a sua voz como uma trombeta. Mostre ao povo seus pecados e suas transgressões. Países muçulmanos, por exemplo, com a proibição do proselitismo, onde seria ser suicídio atacá-los. Novamente, é imperativo lembrar que o núcleo da nossa missão é salvar vidas. Isso também significa a vida dos adventistas do sétimo dia, que vivem como minorias em muitas partes do mundo. Que raciocínio falho para alguém que afirma ter 2 doutorados, 2 diplomas de doutorado. Que mentalidade confusa, porque nesta nação, nações muçulmanas, se você é a minoria, então fique em silêncio. Então, como Cristo alcançará os muçulmanos? Não estou dizendo que não devemos ser sábios como serpentes e inofensivos como pombas, mas ficar em silêncio, Jesus disse nunca. Devemos defender Deus enquanto os campeões são poucos, extrair calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, lealdade de coração de sua traição. Eventos Finais, página 180, diz no volume 5, página 136. Pergunta: então qual serão as instruções que o Sr. Diop está dando para os adventistas do sétimo dia? Escutem, escutem. Quando os adventistas do sétimo dia se tornarem a minoria, não apenas nos países muçulmanos, mas minoria em todos os países, nestes últimos dias, por causa da fé da verdade presente e por causa da crise da marca da besta, qual será as suas instruções? Qual será a instrução vinda da sede lá de cima? Washington D.C., Barron Springs, Silver Springs. Qual será a instrução? Fiquem em silêncio, porque vocês são a minoria. Seguiremos o homem ou seguiremos a Deus? Tempo das Escrituras, tempo da Bíblia. Vamos dar uma olhada nos 12 discípulos. Eles eram a minoria no primeiro advento. Eles estavam em silêncio? Eles eram fiéis. João Batista, a minoria, mas fiéis a Deus. Atos capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. Atos capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Os apóstolos estavam em minoria, enfrentando o poder da igreja e o poder estatal, mas eles disseram que deveríamos obedecer a Deus e não aos homens. Eles foram ameaçados, eles estavam na prisão, mas o anjo de Deus abriu as portas da prisão naquelas escrituras e disse: saiam para fora e preguem a mesma verdade. Mas eles eram a minoria, eles foram ameaçados, eles estavam presos. Aquelas escrituras destroem Ganoni Diop e Ted Wilson e os líderes do CG, heresias e apostasias.
Vamos dar uma olhada no livro O Grande Conflito e leiam o capítulo intitulado Os Valdenses. Eles eram a minoria. Eram a minoria? Quando o Papa governou o mundo, eles representaram a Deus, mesmo em perseguição. No entanto, eles eram sábios como as serpentes, eram inofensivos como as pombas. Não estou dizendo para serem extremos e apenas tolos, mas ficarem calados? Nunca. 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 Volume 5, página 147 diz: a morte antes da desonra ou a transgressão da lei de Deus deve ser o lema de todos os cristãos.